agradecer, né? Quero iniciar agradecendo, assim, esse convite, me pegou de surpresa, mas fiquei muito feliz, é a minha primeira live, né? Estou debutando nas lives, mas é extremamente importante e prazeroso relembrar um momento tão importante e oportuno que nós vivemos, né, na extensão universitária. Tive o prazer de trabalhar lado a lado com a Francisca e com os demais colegas da Regional Sul, que é um trabalho coletivo, né? Esse trabalho do fórum, mais do que nunca, a gente entende, estando na essência, né, que é um trabalho onde vence sempre o coletivo. Aninha, eu já dei as boas-vindas à Nádia, agora tu apresentas a sala. Depois, num outro momento, eu volto e eu vou desligar o microfone só por causa do eco e também a câmera para não carregar muito aqui, tá bom? Nádia, estarei todo Tá, tempo, perfeito. todo ouvidos. Depois eu volto e combinar, mas agora todo ouvidos. Tá. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o FOR-PROEX, né? Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Brasileiras de Educação Superior, né? Ele foi criado em 1987, então temos 33 anos aí de trabalho, onde eles se reúnem todo ano, né? Pelo menos uma vez por ano até 2009, e em 2009 passaram a ser 2 encontros anuais. Né? O FOR-PROEX é responsável por toda a política de extensão desenvolvida até então e pelo Fórum Nacional, Plano Nacional de Extensão, que está vigente agora também, sendo muito importante, fundamental para a construção da Resolução número 7 Nacional de Extensão, que, entre outras coisas, prevê a curricularização da extensão. Mas eu não vou me alongar muito, né? Agradeço a presença de vocês e vou passar a palavra, então, para a professora Nádia, que vai nos falar um pouco sobre a sua experiência à frente do FOR-PROEX Regional Sul, no período da sua gestão como pró-reitora de Extensão e Cultura da Unipampa. Bem-vinda, Nádia. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né? Mais uma vez quero reforçar e dizer assim da imensa alegria de estar dividindo esse espaço contigo, né? Com a Francisca, o Felipe, a Rogéria, né? Esse para mim é um motivo assim de grande prazer. Eu tive uma experiência, como eu disse antes, né? 29 anos de serviço público, mas entender como acontece a extensão universitária, eu tive a oportunidade a partir do momento em que assumi a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unipampa, onde trabalhamos juntas, né? Dividimos assim vários momentos importantes. E eu quero acreditar assim que foi um momento muito importante para a extensão universitária no país. O mandato, o FOR-PROEX, então, é uma coordenação nacional, né? Uma presidência e uma vice-presidência, e depois 5 regionais, e essa regional foi que eu fiquei na coordenação, junto com a professora Simone Castanho, que é de uma universidade estadual do Paraná, como vice-coordenadora, e ficamos um ano nesse trabalho, né? A gestão dura um ano, de um fórum de um encontro até o outro, né? Aonde se discutem e se trabalham as diretrizes, né, da extensão universitária para o país. Como bem lembraste, né, este fórum iniciou em 1987, e desde então é um trabalho árduo, um trabalho muito sério, né? Não só pelo reconhecimento da extensão universitária como uma parte extremamente importante da formação nas nossas universidades, os nossos acadêmicos. Então, este trabalho é um trabalho coletivo, né? Veio ao longo do tempo se constituindo, muitas pessoas passaram por este fórum, nós temos, assim, verdadeiros ícones, né, na extensão universitária, nós temos o prazer de contar com a professora Sandra de Deus, que é uma das decanas da extensão universitária do país, professora Ana Inês,
Então, são muitas pessoas, claro que eu não vou citar mais nomes, até para não me alongar e não correr o risco, assim, de ser indelicada e deixar as pessoas de fora. Mas cito o nome da professora Sandra de Deus, porque foi sempre uma referência, né, para o nosso grupo, por ser a decana aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é a pró-reitora da URGS. Então, este ano de trabalho, nós tivemos a oportunidade de pegar a finalização de um trabalho assim grandioso do fórum, né, que foi a construção das diretrizes para a extensão universitária de todas as universidades do país. Mas, principalmente, como você também lembrou, a questão da inserção das atividades de extensão nos cursos de graduação. Porque nós falamos, e já desde a Constituição, né, de 1988, deixa muito claro a questão do elo indissociável entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas nem sempre esse elo é reconhecido e entendido nas instituições, né, de forma que os alunos entendam que é parte integrante da formação fazer, trabalhar, pensar a extensão universitária. No meu ponto de vista, a pesquisa fez isso com mais rapidez, talvez essa não seja a palavra mais adequada, mas ela consegue fazer uma inserção muito nas atividades de ensino a partir do TCC, né? Então, tem todo um trabalho que o aluno reconhece que é feito uma pesquisa, e nem sempre ele reconhece o papel da extensão. E a extensão, ao longo de todo esse tempo, ela teve diferentes perfis. E eu acho assim, e era uma visão que eu tinha lá no início da minha carreira, né, de um perfil de extensão universitária muito no viés assistencialista, né, muito num trabalho assim, não tão como formativo, mas como um acessório de todo o processo. E ao longo do tempo, né, esse fórum trabalhou pelo reconhecimento de que a extensão é, sim, parte importante, é parte formativa, né, do aluno de graduação. Então, nós chegamos, assim, num momento final, ali em dezembro, aonde o Conselho Nacional de Educação estava com a resolução pronta, né? Tivemos o professor Gilberto como relator deste projeto, e a nossa coordenadora nacional era a professora Ana Lívia Coimbra. Então, estivemos juntos e a Regional Sul teve um papel muito importante para quem, acho que todos os que estão nos assistindo sabem que na Regional Sul nós temos as universidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Todas as universidades públicas, todos os pró-reitores de extensão e pró-reitoras fazem parte deste fórum, desta coordenação da Regional Sul. E já estava o trabalho bastante avançado, né, no período, quando chegamos assim na data final, já para levarmos as últimas contribuições até o Conselho Nacional de Educação para aprovação. Neste momento entra uma parte que todo o país reconhece, né, o quanto a Regional Sul foi importante, né, porque ao longo do período este documento foi sendo alterado, acrescido, suprimido, né, de acordo com quem estava trabalhando e com o que trazia, o que as comunidades traziam para dentro do documento. E chegou o momento próximo da aprovação e a redação final desse documento não deixava claro que seria uma obrigatoriedade para todas as universidades do país, públicas ou privadas. Então, nesse papel, e a Francisca estava junto, né, nós fizemos um trabalho bastante coeso, né, de todos os pró-reitores da nossa regional, e alguns colegas construíram um documento, né, reivindicando que fosse dada uma nova redação
para esta resolução, aonde ficasse claro que todas as universidades do país, né, estariam sujeitas a esta resolução do Conselho Nacional de Educação e que a extensão universitária faria parte, então, de todos os cursos de graduação do país. Então, eu acredito, não, tenho certeza, que talvez tenha sido, assim, uma grande contribuição da coordenação do Regional Sul, da coordenação, quando eu digo isso, são de todos os colegas que fazem parte deste grupo, né, fizeram parte deste grupo, que conseguimos lá no Conselho Nacional de Educação fazer com que fosse incluído na redação, né, que é essa que nós temos hoje, que todas as universidades do país estariam, né, dentro dessa legislação. Talvez tenha sido assim, na minha vida profissional, né, na minha vida acadêmica, um dos momentos mais ricos e mais importantes, reforçando muito, né, o papel desta caminhada do coletivo, porque o fórum, as gestões são de 4 anos, né, e às vezes são reconduzidas, e às vezes o pró-reitor ou a pró-reitora é mantido ou não, mas é um trabalho que tem continuidade, é um trabalho que, independente de quem esteja lá, as universidades estão representadas e todos trabalham com um único objetivo, que é o reconhecimento da extensão universitária como um elemento formador, e não é só reconhecer que é um elemento formador, que é um elemento extremamente importante, porque é o momento em que o aluno, dentro da sua formação, reconhece a necessidade desta interação com a sociedade, né? Desse retorno da universidade com a sociedade. Então, assim, resumindo, o que eu vejo que, na minha experiência, assim, agregou muito, né, entendi muito mais a importância do papel da extensão universitária na formação dos nossos estudantes. Não sei se tem alguma pergunta ou se eu posso continuar. Então, pode continuar. Geralmente a gente abre no final da fala de vocês, a gente abre para perguntas. Mas, independente disso, pessoal, estão... E se vocês quiserem registrar alguma pergunta, se inscreverem ali no bate-papo público, fiquem à vontade e a gente vai dialogando. Falar sobre uma coisa muito importante, né, Nádia? A importância do trabalho coletivo. E isso é uma coisa que eu acho que o FARPROEX consegue trabalhar muito bem, porque é como tu disseste, não importa quem está lá, o importante é dar seguimento ao trabalho. E ao longo desses pouco mais de 30 anos de existência, eu acho que o FARPROEX teve muitas conquistas, como tu estás colocando agora, né? O próprio fato de colocar a extensão por dentro dos currículos e ressaltar a importância desse papel formativo é algo que realmente requer muito trabalho e o mais interessante, o mais importante de tudo é que é um trabalho coletivo, feito e construído a muitas mãos, né? Exato, mas ainda temos algumas situações que eu acredito que o Fórum, né, continua trabalhando. Agora temos na Regional Sul a coordenação do professor Flavi, da UFSM, né, e a professora Simone permanece na vice-presidência, e tenho certeza que o trabalho está sendo maravilhoso, assim, tenho acompanhado, né, pelas redes sociais, e acompanhado porque é um trabalho, assim, que instiga a pensar um pouco mais sempre na extensão universitária, que ainda temos algumas situações para avançar dentro das universidades, né? Na própria Andifes, então, nós acompanhamos, tivemos a oportunidade de acompanhar quando, deste período, ali em 2018, em setembro de 2018, nós tivemos uma audiência na Andifes, né? E é importante que esse trabalho continue avançando, porque a própria matriz Andifes, né, em algum momento, tem que trazer algum recurso
porque a extensão universitária, quando é feito fora, né, da sala de aula, fora da universidade, ela tem um custo, né? Ela precisa estar nesta matriz do orçamento. Então, esse é um outro trabalho, é um trabalho que continua também, vem ao longo do tempo, né? E nós esperamos, assim, que logo isso também esteja adequado. O que as universidades nos dizem? Que quando vem o recurso para a graduação, já está implícito que a extensão universitária está junto, né? Mas nós sabemos no dia a dia da extensão universitária que tem muita coisa que a gente não consegue, dentro desse orçamento, fazer com que a extensão aconteça. Então, é um trabalho que a gente sabe que o Fórum, né, segue trilhando, segue buscando, né, para conquistar, e agora eu sei também que o Fórum, o ForProEx, está num momento bastante importante, trabalhando, né, um ajuste mais fino dos indicadores da extensão universitária, que de um universo enorme de indicadores, agora estamos refinando, o grupo está trabalhando para que tenhamos, assim, os mesmos indicadores para todas as universidades, que é um trabalho que, inclusive, eu sei que está com a Regional Sul. O professor Flavi está nesse grupo de trabalho, né? Tenho certeza assim, que, mais uma vez, a Regional Sul vai fazer um grande trabalho em relação a isso. Oi. Teu microfone parece desligado, Ana. Está desligado. Voltou. O trabalho certamente segue, né? A construção não acaba aqui, colocando a extensão nos currículos, ainda temos muita coisa ainda a buscar, não é mesmo? Então tá, Nádia, eu vou passar a palavra então um pouco para a professora Francisca, para nós continuarmos com o nosso diálogo, e pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer uma colocação, fique à vontade, pode registrar ali no bate-papo que a gente vai dialogando, ok? Aninha, eu tenho uma pequena apresentação. Tu poderias me passar a função de apresentadora? Claro, só um segundo. Pronto, Francisca. Maravilha. Enquanto eu carrego a apresentação, como há outras pessoas na sala do momento em que eu e a Nádia nos encontramos, eu vou dizer que é uma alegria, de novo, que a Nádia esteja aqui conosco, que tenha aceitado estar conosco. Vou contar o que ela já contou, que quando eu iniciei o trabalho como pró-reitora, a Nádia já estava na pró-reitoria da Unipampa há 1 ano. E aqui, Nádia, vem aquilo que é importante em todas as nossas passagens, né? Nós nos encontramos e, de vez em quando, encontramos amigos que nós não conhecíamos, que fazemos a partir de então. Tu és uma dessas pessoas que eu considero uma amiga do coração. E foi muito bom ter entrado no ForProEx com a Nádia lá, como pró-reitora, como eu, no ano seguinte, já então assumindo o ForProEx regional, porque é uma característica dessa minha amiga que é ser muito integradora. Então, ela tornou esse grupo um grupo próximo. Foi exatamente isso que aconteceu e foi muito bom. E, inclusive, a Ana está aqui conosco porque é um presente da Nádia, né, Aninha? A Aninha estava solicitando transferência para a UFPEL, de Bagé para a UFPEL, da Unipampa de Bagé para a UFPEL, e a Nádia imediatamente disse, olha, se vocês estiverem com uma vaga, eis uma pessoa muito importante. E nós estávamos, algumas coisas no mundo acontecem na vida que expressam a sorte.
A sorte de uns e a sorte de algumas instituições. E depois a Ana indicou a Rogéria. Então, vejam só como é um processo realmente que vai se constituindo nas proximidades humanas. Porque é trabalho, todo mundo está aqui a trabalho, mas não deixamos de ser humanos em nenhum momento. E faz parte da nossa humanidade estabelecer laços de afetividade que perduram para além daquilo que nos uniu. Então, Nádia, eu quero sagrar esse momento com essa foto. Lembras desse momento? Foi a primeira visita que nós fizemos depois do encontro dos pró-reitores do Sul, do Rio Grande do Sul. O primeiro encontro foi na UFPEL, o segundo encontro foi em Bagé, e foi com uma visita ao Centro do Idoso. Foi tu que preparaste isso. E nós estávamos incorporando a Universidade Aberta, naquele momento da terceira idade, que depois passou a ser chamada da pessoa idosa, e fomos conhecer esse projeto que já estava num outro momento. Nós pudemos ver isso, mas que foi muito inspirador. Então, aqui na foto, vocês já reconhecem a Nádia, eu estou aqui está o Daniel, pró-reitor da FURG, a Kathleen aqui e a Aninha aqui. O José Daniel, nem sei por onde anda, se ele já terminou. Portugal, não terminou ainda, está em Portugal fazendo doutorado. Que legal, né? E aqui a Noris, que trabalhou conosco no primeiro ano. Bom, então esse é um presente memorial, Nádia, para te receber de braços abertos e dizer que foi uma passagem muito legal que nós tivemos juntas e que, além de guardar com muito carinho, foi um grande aprendizado. Não foi só um incentivo enorme para que nós pensássemos na forma de incorporação da UNAP, mas várias outras coisas vieram dessa reunião e de outras que nós tivemos contigo. E sempre com uma ideia de possível proximidade que nos alimenta bastante. Tem algumas pessoas nessa sala para quem essa informação que eu vou passar agora é muito útil. A Nádia fez questão de ressaltar o fato de que o Fórum PROEX, constituído lá em 1987, já com seus primeiros reflexos na Constituição de 88, no artigo 207 da indissociabilidade, mudando os rumos da extensão, o FORPROEX tem uma característica que, honestamente, Nádia e Ana, sempre me deixa muito intrigada. Como é que consegue funcionar? Porque, vejam bem, cada universidade tem uma gestão iniciada em algum momento. Então, se nós formos observar a lista de composição, não digo nem anual, eu digo semestral do FORPROEX, nós vamos vendo os nomes mudando. A passagem das pessoas, ela é, para alguns, muito breve. Eu chego, né, começa a minha gestão em março, talvez em maio, um colega já tenha trocado. Isso dá uma característica movente a esse fórum que é contínua, não para. Né? A referência, por exemplo, a Sandra, porque ela foi várias vezes pró-reitora em gestões diferentes até, de uma universidade que nós sabemos que é muito emblemática no Rio Grande do Sul, que é a URGS, tanto por ser a mais antiga, como porque, estando numa capital, ela sempre é a mais convergente. Mas isso é muito raro. O mais frequente é essa troca, muito contínua. E, no entanto, o trabalho do FORPROEX não para. Isso é o que me deixa surpresa. E não é que não pare, porque se mantém os encontros regionais, se mantém o grupo de diálogo, se mantém as trocas e a presença no nacional. Não para porque os resultados não param. Acreditem no que eu estou dizendo, e a Nádia vai confirmar. Se não existisse o Fórum dos Pró-Reitores, muitas universidades do Brasil, e vejam bem, eu não estou me referindo só à universidade pública, muitas universidades, inclusive os IFES, talvez não tivessem extensão hoje, talvez não tivessem
a dimensão extensionista. Porque a dimensão extensionista, vocês sabem, ela está lutando bravamente, lutando com uma resistência imensa dentro das instituições para conquistar esse estatuto que a Nádia muito bem observou, o da permanência, o da obrigatoriedade, que todo estudante tenha o privilégio dessa vivência. Mas está lutando, não está sendo um trabalho fácil. Não é que ele não esteja fácil na UFPEL. A UFPEL até está conseguindo avançar, né? A Ana hoje está sendo assim, ela está conduzindo esse trem. É ela quem está como maquinista nesse trem. Mas não é um trabalho fácil, gente. Não. E vou dizer para vocês, e a Nádia fez observar isso, e vou dizer para vocês por quê. A pesquisa é muito mais antiga que a extensão. Mas a extensão surgiu com os cursos lá na Universidade de São Paulo. Institucionalmente, não. A extensão só surge com o ForProEx institucionalmente. Antes, ela estava em formatos dispersos, mas a pesquisa não. Desde a década de 50 já existiu o CNPq. Exato. E eu não sei se vocês sabem, mas o CNPq, ele surge com um modelo que é norte-americano, porque ele surge através de um consultor, que inclusive também foi consultor para a reforma universitária de 68. Eu tenho a minha formação de doutorado em História, mas antes mesmo eu já trabalhava muito. Então eu faço muito uma pergunta, quando? Eu sou meio viciada na cronologia, a cronologia me explica, mas eu tenho uma convicção, tudo é antes, tudo que nós vemos agora é antes. Tem um antes nos explicando. A juventude da extensão nos impõe essa luta permanente para conquistar um lugar, exatamente como a Nádia disse. E esse lugar, ele vem conquistado, e aí as palavras da Nádia têm que ser sublinhadas, ele vem conquistado pelo financiamento. Quando não há financiamento, e aí eu faço lembrar que o CNPq já surge como um órgão de financiamento da pesquisa, quando não há financiamento, o nosso espaço fica muito frágil. Nádia, tu vivesse, né, a boa era do edital ForProEx nacional. Financiou uma boa parte dos projetos mais fortes que as universidades tiveram. Era uma concorrência nacional, mas era mais do que um financiamento, era um reconhecimento. Terminou o ForProEx, nós começamos a entrar de novo na dependência do financiamento interno. E aí o que acontece? Ora, o ensino não há dúvida, a função precípua da universidade, de todas as universidades, de todos os IFES, é a função precípua, é o ensino. Nós temos que diplomar pessoas. A pesquisa não é, mas a pesquisa tem quem lhe financie fora. E a extensão vem diluída, como a Nádia diz. Mas como a função precípua se impõe, a extensão fica num degrau abaixo. Vocês já devem ter ouvido, eu não repito porque eu acho que tem azar essa expressão dá azar, por isso que eu não repito. Mas vocês já devem ter ouvido a expressão extensão prima pobre. Ela vem daí. Ela vem do fato de que dentro das universidades, não é o FIPEL, não é o Unipampa, não é o URGS, é em tudo que é lugar. Dentro das universidades, a gestão dos recursos tende a subsidiar a função precípua. Então, enquanto nós não inserirmos a extensão nos currículos, nós trabalharemos com um perfil, que é o perfil do extensionista. E tu sabes, Nádia, a Aninha acaba de fazer o levantamento de um projeto recente nosso. Nós estamos desconfiadas
que o perfil do extensionista na UFPEL é uma questão de gênero. Muito mais mulheres fazendo extensão. Por que será? Por que será? Vamos guardar isso para uma outra conversa, mas nós temos dados, nós temos levantamentos, né? Muito bom. Deixa eu ver, aqui nesta telinha estão 3 mulheres. Exatamente. Então, queridos, Felipe, Matheus, não fiquem magoados, não tem nada a ver, vocês são os exemplos de ouro, mas nós temos que dizer que alguma coisa tem a ver com essa questão. E é incrível. Nós ouvimos com muita frequência a seguinte expressão: eu faço extensão por paixão. Eu faço extensão porque eu sou extensionista de raiz. Isso a gente escuta muito, né, dos nossos colegas. E isso tem muito a ver de encarar a extensão como uma missão. Porque é um grande desafio, né, Francisca? É um grande desafio aonde tu não tens, bem lembrado por você, que a pesquisa tem uma agência que fomenta, né, a extensão há muito tempo. A extensão teve o Proest-MEC, que foi maravilhoso, né? Quem era aquele determinado valor, um recurso que era uma concorrência nacional. Eu tive alguns colegas que conseguiram, né? E isso a gente consegue dimensionar o quanto muda a extensão universitária com esse fomento. Mas a grande luta do ForProEx, e eu acredito que continue a mesma, porque isso ainda nós não avançamos, né? É que nós não podemos depender de um edital, e é por isso que tem que vir para uma matriz, né? Porque nós vivemos assim ótimos momentos da extensão no país com o Proest-MEC, né? Que era um valor mais um valor que realmente tu conseguia comprar alguma coisa, fazer uma ação mais consistente, né? Por ter o recurso. Mas como era um edital, simplesmente ele foi descontinuado. Não sei se tu lembra que ainda nós ficamos um ano, as pessoas nos dizendo não, sai em 30 dias, sai em 20 dias, sai em 15 dias, e depois não se falou mais, né? Então, por isso que é importante a luta do ForProEx, é importante a luta de todas as pró-reitoras e de todos os pró-reitores, né? Principalmente junto à Andifes, junto ao MEC, né? Que, de fato, tenha um financiamento consistente no sentido de que ele seja permanente e não descontinuado como é um edital. Eu acho assim que essa deve ser, no momento, a grande luta da extensão universitária, né? Porque reconhecimento já tem. Nós sabemos do quanto ela é importante como processo formativo, né, para os nossos estudantes. Só que agora nós precisamos a parte financeira, para que, de fato, nós tenhamos a condição de preparar, de pensar um projeto, né, e ter como executar. Então, essa é uma luta que, com certeza, passou de nós, né, no meu caso, que já não sou mais pró-reitor e não estou mais no fórum, mas continuo acompanhando, né, sou uma extensionista, e é uma luta que vamos continuar acompanhando, que precisa esta inserção na matriz para que, de fato, se faça extensão com mais qualidade. Fantástico. Então, só para dar aqui uma finalizada e depois conversarmos mesmo, a Rede Nacional de Extensão, eu sempre reforço que ela existe, porque é muito importante. Ela é uma criação do ForProEx. Ela se situa dentro de um site da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi quem executou, na ocasião, a proposta que tornou-a viável, né? Mas essa rede, ela tem muita informação dentro. Se um dia um de vocês quiser conhecer alguma coisa, busque, porque a rede tem uma documentação incrível. Por exemplo, né, ela tem a própria história do ForProEx e do RENEX, que é a rede, está ali. Os eventos, é incrível, Nádia, como há eventos de extensão no Brasil.
Bom, o evento é uma modalidade extensionista, né? Então, é produzir dentro do seu próprio terreno. Mas vocês podem ver só isso aqui é uma partezinha da lista de eventos, que existem eventos com 30 edições, como é o CEURS. Aliás, o CEURS agora será a 38ª edição esse ano, né? Sim. 38ª. Mas vejam bem, o CBU, que é o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, ele também está na 8ª ou 9ª extensão. Oitava ou nona, né? Esse ano, quer dizer, esse ano foi cancelado, e os congressos, eles acontecem inclusive fora do Brasil, como esse, o Ibero-Americano de Extensão Universitária. Então, enquanto comunidade, é uma comunidade muito ativa. Ela é uma comunidade que busca se encontrar, busca falar, e tem outra coisa, é tão engraçado, um dia desse eu ouvi um comentário que eu disse, nossa, não... há um momento em que se deve falar e esclarecer. A extensão produz muita literatura. Vou mostrar para vocês. Tá? Aqui estão os links, mas eu queria mostrar isso aqui. Isso aqui é a lista de revistas de extensão no Brasil. Até quero fazer aqui uma chamada que eu sempre faço. A primeira revista de extensão é nossa. É a Expressa Extensão. Ela é de 1996. Em 97 vai surgir a revista do decanato da UNB. Aí depois tem uma em 98, que ainda se mantém, que é a da Universidade Federal, não me lembro, tá? E depois todas as outras passam a surgir no ano 2000, né? E a maioria delas, se vocês forem olhar, foi quando o sistema de editoração eletrônica, que é o SER, foi disponibilizado para as universidades públicas. Aqui a lista para em 26, mas se vocês entrarem no Renex, hoje tem 58 revistas de extensão no Brasil. Algumas muito jovens, com uma qualificação ainda baixa, mas avançando. A produção literária em extensão é alta, ao contrário do que se pensa. Se produz muito texto em extensão. Não somos só nós que temos uma linha de extensão e estamos produzindo sistematicamente. Outros também fazem isso. É que é uma comunidade, como ela é uma comunidade muito ativa e com um perfil muito aberto, ao contrário da pesquisa, que são comunidades temáticas e muito especializadas, a extensão é muito aberta, às vezes é difícil de enxergar esse campo. Então, eu convido vocês a entrarem no site do Renex e olharem, porque ali estão todos os documentos do Fórum ProEx, todas aquelas cartas dos eventos estão ali, as publicações, o próprio Fórum ProEx produziu publicações básicas. Quando eu fiz o estudo para o capítulo do nosso livro, que é a extensão universitária nos 50 anos da Unipel, eu usei muita coisa que tinha produzido pelo Fórum ProEx ao longo do tempo. E aqui eu só vou fazer uma referência. Vejam a capacidade desta comunidade de... como ela é muito aberta, ela também é muito flexível, de se flexibilizar, de se reinventar. Né? Nós estamos numa era em que a norma é o isolamento. E o isolamento é exatamente o contrário da extensão. A extensão é o encontro, a extensão é o sair, ir, encontrar-se. Por isso que ele é um fórum tão afetivo também, o Fórum ProEx, porque tem a essência do encontro. As universidades reagiram. Foi a coisa mais engraçada isso, né? Do ficar em casa. Então, eu fico em casa, eu já não posso fazer mais... Eu continuo produzindo. Exatamente, eu não posso mais ir para o museu e receber uma escola no museu. Isso aqui é dentro do nosso Museu do Doce, né? Um dos... nossos conservadores recebendo uma escola explicando o restauro dessa obra de grande dimensão, tá? Mas não posso, não interessa, eu vou achar um jeito. Então, hoje tão perto, que é o nosso projeto, que é esse onde nós estamos falando agora, Nádia,
em diversas formas, ele apareceu em todas as universidades, em todas. As pessoas estão fazendo aquilo que eu te disse, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V. Tem uma ideia legal ali, vou fazer também, né? Desde que eu possa estar com outros. Que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? E a extensão tem essa condição sempre, essa capacidade de se reinventar. Então, mesmo sem financiamento, ela se reinventou, ela se tornou autônoma, né, dentro das universidades. Quer dizer, eu existo, eu faço extensão universitária, a extensão existe tanto quanto o ensino e a pesquisa. Mas nós estamos vendo, né, aproveitando esse momento da pandemia, que é um momento muito difícil, né, para todas e para todos, e eu, no início da nossa conversa, né, parabenizei a UFPEL pelo grande trabalho que vem fazendo, com reconhecimento não só nacional, mas um reconhecimento internacional, né, trabalho de epidemiologia, assim, que é um orgulho para todo o país, o trabalho que a UFPEL vem fazendo. Então, só reforçar, parabenizar né, o reitor Pedro, mas todas as equipes, né, que vêm trabalhando, e a gente consegue ver a extensão se reinventando. Nós temos um projeto extensionista, a Unipampa tem um projeto extensionista que é o Planetário, né, que é a maior ação extensionista da Unipampa, né, que abrange assim, um público muito grande, principalmente escolas. E eu tenho acompanhado pela rede social o trabalho do Planetário, e a gente vê que agora ele faz sessões, faz trabalhos não virtuais, né? E atende universidades no Rio de Janeiro, atende universidades que estão, universidades não, escolas, perdão, atende escolas que estão distantes, né, geograficamente, mas se reinventou e continua fazendo uma ação, né, de formação tão longe e, ao mesmo tempo, tão perto, né? É um grande trabalho, a extensão vem se reinventando, quer dizer, é uma das características da extensão, né? Quanto mais ela se reinventa, mais rica ela fica, mais necessária, mais importante, trabalha com comunidades em vulnerabilidade, né? A extensão nunca teve medo de abraçar e dizer, esta é a nossa comunidade preferencial. Então, a extensão universitária é muito importante na formação dos nossos estudantes, que depois serão profissionais, né, que estarão atuando aí na rua, e eles têm que ter este laço com a comunidade, eles têm que ter esse olhar mais humano, né, como você disse no início, nós somos profissionais, mas as relações são muito importantes, a humanidade é muito importante no nosso trabalho. Maravilha te ouvir. Bom, eu terminei também, então, se alguém quiser comentar, perguntar, estamos aqui, né, Aninha? Exatamente. Pessoal, se quiserem fazer algum questionamento, por favor, registrem ali no bate-papo público. Bom, eu gostaria de dizer que, para mim, é emocionante estar com duas grandes profissionais como vocês, né? Toda a minha caminhada na extensão inicia quando eu entro como servidora pública também, há 7 anos atrás. E então, primeiro, como pró-reitora, eu tive a Vera Medeiros, depois a professora Nádia, a Vera também é professora, né, da Unipampa, do campus Bagé, depois a professora Nádia Bucco e agora a professora Francisca. E muito do que eu sei, muito do que eu estudei também foi para desenvolver um belíssimo trabalho, porque vocês são, além de excelentes professoras, grandes gestoras, que impulsionam a equipe de trabalho, né? Então, foi um grande prazer trabalhar com as duas, né? Sigo com a Francisca, estamos desenvolvendo grandes coisas, sou muito grata por todas as oportunidades que tenho tido, e essa sala aqui está sendo uma redenção na minha carreira, porque eu sou uma das apaixonadas por extensão. A gente, como a Francisca falou, muitas pessoas fazem a extensão por essa paixão, né? Por essa diversidade, por essa capacidade de se transformar, por esse potencial transformador que tem
porque cada relato que a gente escuta de que vivenciaram uma experiência extensionista e que dizem o quanto foi importante, o quanto foi transformador, o quanto foi relevante para a sua formação, é realmente emocionante. Então, proporcionar espaços de diálogo, de formação sobre a extensão universitária dentro da sala conversa sobre extensão tem sido maravilhoso. Nádia, amanhã, nossa sala, às 7 horas, e nós receber o professor Guilherme Rangel, da Unipampa, que é o coordenador do planetário, e o professor Bruno Rota, que é aqui da UFPE. Então, esses dois professores são coordenadores que foram contemplados no projeto com esse edital que as pessoas há pouco estavam comentando. Ele fez uma grande diferença na educação universitária e amanhã vão ter a oportunidade de compreender um pouco do impacto desse trabalho deles com a comunidade no qual estão inseridos, tanto o Planetário em Bagé quanto o Libertas aqui em Pelotas, né, um serviço jurídico prestado pela Faculdade de Direito. Vocês vão ter uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os projetos, ver esse impacto que teve realmente um financiamento muito importante dentro dos projetos de extensão das duas universidades, tanto da Federal quanto da UNIPAM. Bem como na terça temos o professor Flavi, da Universidade Federal de Santa Maria, falando um pouquinho mais sobre esse trabalho que está sendo feito sobre os indicadores da avaliação de extensão universitária, né? Porque uma das coisas importantes que eu acho que move o trabalho do FORPROEX é que ele é construído e nós fornecemos informações anuais, né, sobre como está sendo desenvolvida as sistemas das universidades. Então, muitas vezes, quando a gente coloca coisas no nosso cadáver, os professores nos questionam, mas como é que eu vou saber qual público atingir, ou a abrangência do meu projeto, essas coisas, esses dados, eles todos são levantados, normalmente responde a essas questões, tem esse banco de dados, fazem esse acompanhamento, grupo que está no caso, né? E isso é tão importante, e por isso que eu acho a sala de hoje muito significativa. As colocações de vocês nos criaram e nos deram um norte do que é realmente o FORPROEX, por que ele existe, qual a importância dele dentro da extensão universitária. A Francisca convidou a todos a acessar o site, ele está ali, o link está compartilhado agora. O link do Fenex está ali nos compartilhados. Quem quiser acessar, é só clicar aí que tiver as informações que a professora Francisca comentou. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Felipe, que está escrito aqui, para dar com a sua sugestão. Bem, Oi, acho que estava cortando a conexão, Ana. Mas é minha vez de falar? Isso. Oi, professora Nádia, tudo bem? Tudo Feliz bem, em lhe escutar. Professora Francisca, olá. Eu concordo, acho que as duas professoras, elas fizeram uma fala ali quanto ao reconhecimento da extensão hoje dentro das universidades, e eu também reafirmo, né? Entendo que ela possa estar sendo classificada ainda como uma prima pobre, né? Isso aí meio que é um jargão usado em vários lugares, mas eu tenho
eu tenho visto que a extensão ela tá cada vez ganhando mais espaço dentro das universidades e concordo com a afirmação de vocês. Vejo que um grande desafio ainda é conseguir financiamento para a extensão, né? Aí eu vi alguns exercícios, não sei se, por favor, me corrijam para ver se isso está alinhado um pouco com as ações do ForProEx, né? Mas eu tenho já presenciado alguns ministérios, como até alguns tempo atrás, o Ministério da Agricultura, eu já vi Ministério da Saúde, lançando editais direcionados para as universidades, né? Com fins de financiar projetos de extensão, né? Então essa primeira pergunta, se isso tem alguma coisa a ver. E o segundo ponto como é que, dado esse problema, né? Como é que o ForProEx hoje ele está articulando, como é que ele está vendo as possibilidades de captação de recursos, não sei se com o MEC, como é que está isso? Em que pé está isso? O MEC já sinalizou por via de alguma secretaria, o interesse ou a vontade de estar financiando? Como é que está se dando isso aí? Ou não? Que avançou assim nessa linha? Felipe, que prazer ouvi-lo, né? Nós continuamos dialogando nas redes sociais, mas a gente percebe, verifica sim que tem ministérios que fazem editais para extensão, às vezes outras organizações internacionais também fazem, né, editais para extensão. E a luta do ForProEx, eu acho que continua, permanece no sentido de que a extensão não fique aguardando estes editais, que normalmente são descontinuados, né? Que é como aconteceu com o ForProEx. Então, isso dificulta o trabalho da extensão, porque este ano tu tem, né? Se consegue atender a tudo que o edital prevê, consegue ser contemplado, tu tens como desenvolver teus projetos. Mas aí, no próximo ano, tu não tem um projeto contemplado. Então, a grande luta do ForProEx é que deixasse de ser um edital e passasse a incorporar a matriz, né? A matriz orçamentária das universidades. Eu não sei se tu tem alguma outra informação, eu no momento assim não tenho informação de como é que está sendo pensado, mas eu acredito que a luta, né, permaneça no sentido de que se tenha um fomento, que se tenha um financiamento permanente a partir de uma matriz. Até porque, Felipe, eventualmente é verdade, algum ministério, até o próprio CNPq, eventualmente lança um edital no qual parte um valor significativo, até com bolsas para os próprios coordenadores, além de bolsas para estudantes, pode ser destinado à extensão. Mas isso é eventual e geralmente é temático, ele vem com um tema específico. Por exemplo, agora houve uma portaria do MEC que as ações de pesquisa das universidades e de extensão voltadas para o combate à Covid, mas vejam bem, o combate aqui não era isso que nós estamos fazendo, é o combate direto, é aquela produção de pesquisa na área médica, na produção de protetores, etc. e tal. Isso aí houve, mas com um tema específico. A grande diferença dos editais ProExt é que, como eles eram financiados por várias secretarias, diferentes ministérios, o dinheiro vinha, e muitos até achavam isso ruim, mas o dinheiro vinha para áreas sociais muito amplas. E dessa forma o edital abarcava tudo. Ele vinha contemplando a extensão de uma forma ampla. O que nós vemos é que algumas universidades, por exemplo,
os cursos, programas de capacitação, formação e atualização de professores, eles podem estar dentro da extensão. Então, isso é uma forma de um recurso entrar para a extensão. Aqui na nossa universidade isso tudo é ensino, mas tem outras universidades que não, às vezes até dividido, uma parte na extensão, uma parte no ensino. Mas a questão da matriz, ela é fundamentalmente diferente de qualquer edital. É isso que a Nádia está apontando. A matriz, ela garante um recurso certo anual para que essa extensão, que caracteristicamente, por ser externa, ela demanda recurso, qualquer atividade que tire o aluno de sala de aula está pedindo recurso. Tá? Ela mantém, e aí nós vemos que, por exemplo, as comunitárias acabam designando na sua matriz um valor a mais. Nós temos designado, as nossas bolsas de extensão é isso, designa dentro da matriz um valor para a extensão. Tá? Então, é isso, é um apoio. Mas nós vemos que, às vezes, esse apoio ele é muito mais para o estudante, correto, bom, ótimo, louvável, mas menos para a execução do projeto. E o que nos pena, o que nos faz sofrer é a execução do projeto. Porque nós temos entre os nossos estudantes uma figura muito frequente, muito preciosa, que é o aluno voluntário. Ele faz porque ele quer, assim como muito docente técnico faz porque quer, muito estudante também. E esse voluntariado, ele é cheio de ânimo, né? Então, ele é possível, mas o problema é que o projeto precisa um pouco mais. É essa a questão. O que o PROEX faz? Bom, o ForProEx, logo que começou o governo Temer, e aí o edital ficou em suspenso, porque foi isso que aconteceu, ele nunca foi decretado morto. Ele foi silenciado. Esse é o problema. O ForProEx foi super ativo. Insistindo de todas as formas, seja por carta, representação, etc, etc. E aí veio isso que a Nádia falou, aguardem que em 30 dias sairá. Não saiu. Aguardem que ele foi prorrogado mais um pouco. Ele vai passar para o ano que vem por uma questão orçamentária. E assim foram 2 anos, até que todos entenderam que não havia mais esperança. Mas em nenhum momento houve um comunicado que fosse, não estou dizendo nem um documento mais oficial, mas um comunicado dizendo encerrou este edital, não haverá mais edições. Simplesmente passou de um governo para o outro, e isso, e evidentemente, que a extensão, ela cresce em governos sociais e ela decresce em governos com outro perfil, né? Então, evidentemente que agora ela está em decréscimo, eu não vou nem dizer embaixo, vou dizer em decréscimo, assim, em termos de financiamento. Né? Então, Felipe, eu sou daquelas que defende a extensão na matriz, porque eu vejo que isso garantiria uma permanência, uma continuidade, aquilo que a Nádia falou, eu passei por isso, eu tive financiamento de ForProEx durante 4 anos, 2 deles com programas que me renderam mais 2 anos. Né? Mas eu sempre pensava, bom, e se eu não tiver mais financiamento? O projeto para. É isso. Eu acho que a Rosângela tem um comentário, né? Queres que eu leia, Aninha? A Rosângela, estampou meu áudio agora? Tá bem, tá bem. Perfeito. A Rosângela colocou o seguinte: concordo com o que falaram sobre os extensionistas se reinventarem. O PROEST foi excelente e proporcionou condições de trabalho, mas percebemos que, na falta dele, os professores estão buscando financiamento em outras fontes. Esperamos que a extensão continue sendo um sucesso, pois hoje, na reunião de departamento, foi falado que muitos projetos são realizados e não há publicação, e com a extensão isso não ocorre. Não, até a Rosângela, já fica aqui mais uma notícia, né? A nossa ideia com
esses livros anuais que são Extensão e Sociedade, era justamente gerar um registro numa base de dados muito procurada, que é o nosso repositório Guaiaca, da extensão concentrada, identificada ali como extensão. E nós estamos por lançar, Nádia, está quase saindo do forno, uma proposta de um livro que encerraria esse ano com, claro que quando se abre um edital é para quem quer, né, para quem quer dele participar, mas com o registro da proposta, a análise dos resultados, dessas muitas ações que estão acontecendo em extensão durante a pandemia, porque a Rosângela tem razão. Existe uma capacidade de resistir e reinventar muito grande na comunidade extensionista. Não que não exista entre os pesquisadores, né? Vou ter que fazer aqui um comentário, gente. Eu acho que eu vou dividir esse comentário com a Nádia, porque eu tenho certeza que ela vai falar alguma coisa também. Os indicadores é uma forma, inclusive, de nós dizermos para as agências de fomento que vale a pena as agências de fomento, como a FAPERGS já fez, né, Nádia, investirem em extensão também. Porque a extensão é um veículo da pesquisa, a extensão é um campo para o surgimento da pesquisa. A boa extensão, ela está colada com a pesquisa. Não diríamos nem com o ensino, porque é inerente, mas com a pesquisa também. Então, seria muito bom que as agências de fomento, como é, por exemplo, a Fundação Araucária do Paraná, estivessem sempre atentas a isso e sempre, né, fomentando. Isso seria muito importante para a extensão das universidades. Mas nós temos visto que a ideia de que a extensão não gera literatura não corresponde com a verdade. O campo, o exercício do... Eu sempre cuido para falar do campo, Nádia, porque os meus colegas de outras áreas disseram que o campo não é uma boa expressão. Só que, para um historiador, o campo é o lugar das fontes, né? É o lugar de coleta das fontes. Mas quando a gente vai na realidade, seja ela uma comunidade, seja ela qualquer forma da sociedade, o tema se corporifica, ele vem muito forte, né? A experiência vem muito forte. E aí é muito fácil escrever. Quando a experiência é muito forte, ela se transforma em palavra. É uma decorrência, né? E eu acho que é isso. Eu vejo textos, por conta da revista, né, da editoração da revista, eu tenho visto textos com um conteúdo que ficará. São registros que ficarão, análises, registros de resultados, mas são ideias que ficarão. Muito obrigada pela tua observação, Rosângela. Muito boa a observação e importante a colocação, né? A extensão vem se reinventando, e eu concordo, Francisca, com a tua fala no momento em que tu coloca que tem que trabalhar junto com a pesquisa, sim, é a forma de levar a pesquisa, né, aonde ela tem que chegar. A extensão universitária faz esse papel, né? Ela leva a pesquisa aonde ela tem que chegar. Então, é muito importante cada vez mais, né? Nós estamos, o que falávamos no início, né, da nossa conversa, né, do quanto o papel das universidades, dos institutos federais, né, o quanto se fazem importantes no momento em que nós estamos vivendo, né, o quanto a academia é importante. E é importante para que essas pesquisas sejam divulgadas, difundidas, né? Trabalhar muito próxima da extensão universitária. A Rosângela ainda complementa o seguinte, que esse não ocorre, que coloquei aqui, não ocorre na extensão. Há bastante publicações e eles estavam reconhecendo isso na reunião de departamento, certamente, né? Eu acho que a Rosângela está só com o áudio, né? Não tem possibilidade de abrir o microfone, pois os professores extensionistas têm uma excelente pontuação no departamento. Que bom, Rosângela, isso é muito interessante.
Então, eu, como estudo um pouco da extensão universitária, eu percebo justamente isso, né? Tem uma grande publicação, porque essa questão de escrever sobre sua experiência facilita realmente, né? Então, tem muitas coisas colocando o que os projetos fazem, o que as universidades vêm fazendo, como foi a experiência, esse resgate. Tem bastante publicação realmente. E além das revistas, só lembrando aqui para que as pessoas procurem, busquem nos repositórios das universidades, tem muitos trabalhos, né, muitas monografias, dissertações que tratam, teses, né, que tratam da extensão universitária, algumas assim de forma profunda, trazendo, né, os grandes pensadores, né, da extensão universitária. Então, nos repositórios das universidades, é uma coisa que eu tenho procurado agora, né, que com o tempo, com essa pandemia, nós temos mais tempo, assim, de procurar trabalhos belíssimos, né, que trazem, assim, fazem um resgate da história da extensão universitária e com as pessoas que pensam e que trabalham com a extensão universitária. Nós temos, assim, o próprio Paulo Freire, o Boaventura, né, então nós temos, assim, que procurem nos repositórios que têm, assim, verdadeiras riquezas, além das revistas sobre a extensão universitária. Verdade. Convidamos a todos, então, quem quiser se aprofundar sobre os conhecimentos e sobre as publicações em extensão, essa é uma ótima oportunidade. Certo? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, que abrir seu microfone, fazer alguma pergunta? Então, também estamos chegando ao nosso teto, né, de 1 hora de sala. Então, assim, agradecer imensamente a presença de vocês duas. Como eu disse anteriormente, não sei se chegou a cortar, foi uma honra ter trabalhado e trabalhar com vocês. Muito da profissional que eu sou hoje se deve também à experiência e à grande gestão que vocês tiveram sobre a equipe nas quais eu trabalhei. Então, é uma honra estar aqui com vocês duas, dividir essa tela com duas grandes profissionais. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada, Francisca, pela oportunidade de estar à frente do Conversando sobre Extensão. E convido a todos os participantes, então, para amanhã assistir a nossa sala com o professor Guilherme Maranguello e com o professor Bruno Rota Almeida, bem como na terça-feira, aí voltamos para o horário das 3 horas, com o professor Flavi, da UFSM, ok? Espero que vocês sigam todos bem, todos em casa, se cuidando, e que tenham gostado muito da tarde. Para mim foi extremamente enriquecedor. Bom, Aninha, vou deixar as últimas palavras para a Nádia, mas vou dizer que fico feliz com o teu depoimento, faz muito bem para o coração. Vou agradecer imensamente a Nádia, sempre bom te encontrar, Nádia, sempre bom estar ao teu lado, ainda que seja tão longe. Mas é muito bom estar contigo, te ouvir, trocar ideias, sempre maravilhoso. Eu agradecer a todos que estiveram aqui na sala também. Muito obrigada pela presença de vocês. E seguimos sempre reinventando. Tá? Um beijo em vocês. Também quero finalizar agradecendo, né, quem esteve conosco durante todo esse período, agradecer a Ana, assim, que muito mais do que uma colega, né, o importante é que nesses espaços a gente divide sonhos, divide experiências, divide frustrações, né, mas também faz grandes amigos nessa caminhada. Quero agradecer as tuas palavras, Ana, dizer assim que o teu trabalho, né, na equipe sempre enriquece uma equipe, né, pela tua forma de partilha,
pela forma corajosa, responsável que tu te coloca à frente dos projetos. Quero dizer assim que foi também um grande prazer trabalhar e aprender contigo, né? Que tantas vezes se reinventou na vida e muitas vezes a gente discutiu, foi um grande prazer. Francisca, dividimos assim experiências, dividimos o coração, dividimos tantas coisas importantes, né? Que eu só posso nesse momento me colocar à disposição, dizer que foi maravilhoso, que oportunidade grandiosa que vocês, né, me concederam de poder contar um pouquinho aqui do trabalho, né, dos momentos que nós vivemos. Então, gratidão a vocês pelo carinho, pela oportunidade, pelo espaço de aprendizagem. Gratidão. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Muito obrigada.